Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que esta segunda-feira, 11 de novembro de 2024, foi iluminada ao nascer do dia por um artigo de Jair Bolsonaro, um editorial de Jair Bolsonaro na Folha de São Paulo. O Guilherme deve ter o artigo aí, se ele puder colocar o artigo da Folha. Esse é o do nosso, né? Novo colunista, a gente brincando lá na Fórum. Folha abre espaço para Bolsonaro promover extrema-direita em nome da democracia. Utilizando lemas que remetem ao fascismo, o ex-presidente, que está prestes a ser iniciado por tentativa de golpe de Estado, publica artigo em um dos maiores jornais do país. Um escárnio. Pega depois o artigo da Folha mesmo, Guilherme, coloca aqui, já pode ir tirando esse. Um escárnio, um escárnio. Você, o sensacionalista, foi quem mandou melhor. Ele fez o seguinte brincadeira: será que a próxima articulista será Simone van Richthofen, que vai falar sobre como se relacionar com os pais? Pode pôr o da Folha aí, Guilherme. Será que vão chamar Simone Richthofen? Porque chamar o Bolsonaro para falar de democracia, e aceitem a democracia. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica, expressão e o respeito às famílias e à religião. Pode voltar em mim, Guilherme. O Bolsonaro, nesse artigo, ele trabalha uma linha de raciocínio que é o seguinte: na Argentina, nos Estados Unidos e aqui nas eleições municipais do Brasil, a direita venceu. São os ventos da direita e que mostram que ela tem a maioria do povo em todos os lugares e que estamos vivendo uma nova era, né, onde a democracia significa a direita no poder. Só que ele esqueceu de um detalhe. Não faz nem 2 anos, ele havia perdido a eleição para presidente da República no cargo. Ele era presidente da República e foi derrotado. Foi derrotado. Não foi uma derrota esmagadora, não. Foi por 2 pontos percentuais, sendo que entre o primeiro e o segundo turno, a diferença diminuiu muito por conta de jorrarem dinheiro numa das campanhas mais asquerosas. Interromperam estradas no Nordeste, na Bahia, em Ceará, para impedir as pessoas de irem votar. Compraram consignado na Caixa Econômica Federal, era saindo distribuindo dinheiro, até para o usuário de crack tinha dinheiro para abrir, para pegar empréstimo. Isso dito por uma das pessoas que trabalha na agência da Caixa. Um absurdo, absurdo o que foi feito com o Bolsonaro no cargo para não ser derrotado. O Centrão, as emendas, tudo que a Polícia Rodoviária Federal fez, e Bolsonaro perdeu. Por que ele não falou dessa derrota, Bozinho? Agora, o Bolsonaro falar essas besteiras todas, sendo que ele tentou, em 12 de dezembro, naquela quebra-quebra em Brasília, quando o Lula teve a posse no Supremo, organizado por Kids Pretos, organizado pelo GSI, que deu origem à matéria do Henrique Rodrigues na Fórum, denunciando o envolvimento do GSI a partir de uma fonte da Polícia Federal dentro daquelas manifestações com Kids Pretos, que depois levou ao documentário do Azen, o Ato 18, um documentário assistido por milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas na Fórum, em 3 atos o documentário, sendo que depois do 12 de dezembro teve o 24 de dezembro, que seria a explosão do aeroporto de Brasília. Colocaram bombas para explodir o aeroporto do lado de um posto de gasolina. Ia ser uma tragédia, uma coisa absurda que provavelmente levaria as Forças Armadas a ter que entrar no jogo para garantir a paz e a segurança do Brasil, e Bolsonaro ficando no cargo. E como não deu certo a explosão do avião, e eles iam explodir também a rodoviária de Brasília,
tinha um projeto de explodir a rodoviária de Brasília. Seriam várias explosões. Eles tentaram no 8 de janeiro. Veja bem, um cara que tenta esses golpes todos pede para escrever sobre democracia no teu jornal e você autoriza. É como se você autorizasse um terrorista a escrever sobre direitos humanos, um esquartejador para escrever um artigo sobre direitos humanos. Esse cara tentou contra a democracia, dona Folha. Aqui, recentemente, queria instaurar uma ditadura no Brasil, convocou seus chefes militares e, com um decreto de golpe, propôs a eles um golpe de Estado, um ato institucional na mão, dona Folha. Se não fosse o ministro, o comandante do Exército, da Aeronáutica dizer não, porque o da Marinha disse sim, isso é história, dona Folha. Nós hoje viveríamos de uma ditadura no Brasil. E aí você chama esse meliante, esse criminoso, esse terrorista para fazer um artigo, para dar aula de democracia no teu jornal. Isso é um escárnio. É um escárnio na memória, é um escárnio à dignidade do povo brasileiro, dos democratas, daqueles que lutaram, daqueles que tombaram, como Rubens Paiva. Agora tem um filme sobre Eunice que retrata um pouco esses momentos da ditadura. Vale a pena botar o seu Frias lá, o Luiz Frias, que é dono de banco, agora mais do que qualquer outra coisa, para assistir. Para assistir. Se ele se esqueceu do que foi a ditadura, porque para eles era dita branda, não existe essa possibilidade de falar, não, nós somos amplos, nós abrimos para todo mundo. Se o Hitler quisesse escrever um artigo sobre democracia, a Folha chamava também. É assim que se trata. Um cara que quer ser candidato a presidente depois de ter tentado dar um golpe. Tem depoimentos, tem troca de mensagens, tem o Cid, que era o ajudante de ordens, contando tudo como foi, como Felipe Martins trouxe. Tem os depoimentos dos comandantes das Forças Armadas, dizendo que sim, foi apresentado a eles a minuta do golpe. Não, tem limite, para tudo tem limite na vida. Né? Isso é um atentado contra a memória e a história daqueles que lutaram contra a democracia do Brasil. É mais uma vez, a Folha entra para a história fazendo esse tipo de coisa. Da mesma forma que fez quando escreveu o editorial da Dita Branda, da mesma forma quando falsificou a ficha da Dilma, chamando ela de terrorista para favorecer José Serra na eleição presidencial. Da mesma forma como o Sinara lembra hoje, publicou um artigo do Cid Benjamin falando que o Lula tinha estuprado ou tinha insinuado estuprar um garoto dentro da cela quando preso político. Todos que estavam lá na cela falaram que aquilo era uma invenção desse Cid aí, que depois veio se aliar com o Crivella e com a direita no Rio de Janeiro. Né? Enfim, temos aí um jornal que se faz de democrata, mas que, na verdade, é um jornal que flerta com a extrema-direita e que está tentando normalizar Bolsonaro para poder contar com seu apoio. Não é que ela quer o Bolsonaro candidato, ela quer fazer o Bolsonaro apoiar o Tarcísio. Esse é o sonho da Folha. O sonho da Folha de São Paulo é
fazer o Bolsonaro sair candidato e apoiar, ou não sair candidato e apoiar Tarcísio em 2026. Não teremos isso. Não teremos isso. Vai ser, de novo, segundo a presidente Dilma, Lula candidato, e a Folha terá que engolir o presidente da República, de novo, muito provavelmente, do PT, que é aquilo que eles não querem, de jeito nenhum. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.